E a palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Diz assim, ó: será, pois, que se, ouvindo a palavra, os guardares e cumprires, o Senhor, teu Deus, te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento aos teus pais. Ele te amará, ele te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento deu aos seus pais. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma doença maligna. Ele te guardará. Amém? Irmãos, diga assim: Senhor Jesus, meu coração, ele está preparado para receber a tua palavra. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, aí na tua casa, aqui na igreja, diga assim, ó: decisões geram resultados. Irmãos, nós estamos falando, meditando, desde Raabe até Davi, as decisões que foram tomadas por Raabe, uma pessoa que realmente não tinha valor perante a sociedade, e a sua família se entristecia muito da maneira que ela levava a vida, mas ela tinha um desejo, como toda pessoa que ela está afastada de Deus, que ela está realmente assim afundada no lamaçal do pecado. Toda pessoa que está dessa maneira, ela tem um desejo muito grande dentro dela de mudança. Ela tem um desejo muito grande dentro dela de se livrar da situação que está lhe afligindo, de se livrar daquela situação ruim. Mas muitas vezes lhe falta força, muitas vezes lhe falta atitude, muitas vezes lhe falta decisão. E o que Deus está falando para nós, desde domingo passado, é que decisão gera resultados. E nós vimos o resultado que Raabe gerou ao tomar o posicionamento, até mesmo de ser morta, até mesmo de a sua família ser entregue para a morte. Ela tomou uma decisão quando ela viu a oportunidade de mudança, meus irmãos, nos é apresentado todos os dias, e nós precisamos estar atentos para não deixar com que oportunidades passem. Amém? E Raabe não deixou, e nós vemos que a palavra do Senhor então lhe deu conforme havia lhe sido prometido pelas pessoas escolhidas por Deus, que estavam ali para formar a estratégia de ganhar aquela cidade. Aleluia! E essa mudança fez com que aquela mulher fosse transformada realmente numa pessoa que está citada no rol dos heróis da fé, e está citada na genealogia de Cristo, uma mulher que não tinha valor, mas que através da decisão que ela teve, houve gerações abençoadíssimas que vieram após ela na sua árvore genealógica. E nós chegamos até Davi. Foi através daquela decisão que Davi foi gerado.
E Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que estava fazendo tudo de melhor para realizar aquilo que lhe vinha à mão. Se nós queremos ser abençoados, e se nós queremos que as nossas gerações sejam abençoadas, nós precisamos fazer o melhor que pudermos naquilo que vem às nossas mãos para ser realizado. Amém? Toda pessoa que faz com excelência aquilo que lhe vem à mão, por menor que seja o trabalho, esta pessoa será bem-sucedida, e esta pessoa trará resultados positivos à sua família, aos seus descendentes, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, aos seus tataranetos. Davi era tataraneto de Raabe. Amém, irmão? Amém, irmão? Com a máscara fica ruim de dar. O resultado é algo sobrenatural. E nós vemos que desde o momento em que Davi começou a ser expressado na história, ele procurava tomar decisões, e as suas decisões eram decisões embasadas na fé e na palavra de Deus. Toda pessoa que toma decisões embasadas na fé e na palavra de Deus, pode vir o que vier, esta pessoa vai conseguir conquistar aquilo que deseja o seu coração, porque é a palavra de Deus. O Senhor diz assim que Ele tem prazer em conceder os desejos do coração daqueles que o servem, daqueles que o temem, daqueles, aleluia, que o adoram, daqueles que fazem o melhor, aleluia, nas propostas que Ele coloca sobre a nossa vida. Então você quer, aleluia, adquirir resultados de êxito na tua vida, aleluia, faça o melhor que você puder em todas as tuas obrigações. Amém? Amém? Davi cuidava de ovelha, e nós vemos a história. Veio o urso, ele falou: aqui não, você não vai derrubar minha casa. Matou o urso, fez o urso correr, enfrentou. Veio o leão, a mesma coisa, aleluia. Quando ele estava lá no palácio do rei, causando resultados, Deus trabalhando por causa da decisão dos seus antepassados. Quando ele estava lá na casa do rei, ele mesmo assim pensava na sua obrigação em casa. E nós vemos o episódio que deu, onde ele venceu o gigante Golias. E nós terminamos, depois dele vencer o gigante, o rei não cumprir com a palavra, ele estava numa caverna, caverna de Adulão. Se você quiser ler em casa, você pode até ler, aleluia, em 2 Samuel, quando ele estava dentro dessa caverna. E ele estava dentro dessa caverna, arrasado, porque aquilo que ele queria que acontecesse não aconteceu. Aquilo que lhe foi prometido não foi cumprido para com ele. Mesmo ele fazendo o melhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos decepcionados. Muitas vezes nós tentamos e fazemos de tudo para fazer o melhor. Mas mesmo assim, as pessoas muitas vezes falham conosco. Mesmo assim, as pessoas que não deveriam falhar, elas falham. E isso é a causa de muitas pessoas entrarem em depressão, entrarem em brigas emocionais, onde até mesmo desistem da vida e desistem de tudo. E Davi tinha toda essa condição
mas ele não desistiu. Ele estava sendo julgado pelas pessoas, ele estava sendo perseguido por aquele que ele tocava para ser libertado, por aquele que ele livrou Israel através da fé e da decisão das mãos daquele gigante. Ele estava sendo perseguido para que fosse morto, porque o Saul estava tão endemoniado que ele mandou matar sacerdotes. Abiatar, que era o filho do sacerdote, fugiu, e ele conseguiu ir até a caverna de Adulão e foi recebido por Davi. E Davi estava reunido com pessoas que tinham má reputação, com pessoas endividadas, com pessoas que também não tinham valor para a sociedade. Mas ali, naquele momento, um homem segundo o coração de Deus entende, aleluia, que Deus, como a Luísa falou, não está escolhendo pessoas perfeitas. Deus não escolhe pessoas saradas, curadas, pessoas sem pecado algum. Deus escolhe pessoas que muitas vezes não têm valor à sociedade. Deus escolhe pessoas que muitas vezes é desclassificada por muitos, porque deles o Senhor tem condições de fazer homens e mulheres valorosas diante da presença do Senhor. Então, neste momento, Deus está falando com você que talvez está se sentindo desvalorizado e está se sentindo como Davi estava se sentindo. Você até fala assim: eu não quero mais confiar em ninguém, porque esta pessoa foi a última que me decepcionou. Ela não poderia ter me decepcionado, ela não poderia ter agido da maneira que ela agiu, pois eu fui bom com ela, e ela está pagando o bem que eu fiz com o mal. E Deus está dizendo: você quer ser vencedor, você quer causar resultados excelentes na tua vida e na tua descendência, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Acredite, porque Deus é fiel. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diz assim: acredite. Amém? O homem pode decepcionar você, a mulher pode decepcionar você, a mãe pode decepcionar o filho que gerou e até abandoná-lo, mas Deus está dizendo: eu jamais abandono aqueles a qual eu escolhi. E se você está aqui, Deus te escolheu. Não é escolha simplesmente tua, é escolha dos céus, aleluia. E você tomou a decisão de ouvir a voz do Senhor. E a palavra diz aqui: se ouvirdes a voz do Senhor e obedecerdes a voz do Senhor, Ele te abençoará em todos os sentidos da tua vida, e tudo que pertence a ti será grandemente abençoado. Amém? Amém, meu irmão? Na caverna de Adulão, Davi saiu de perseguido para o trono. Resultado positivo, pela decisão de pessoas que estavam envolvidas pela fé e na obediência da palavra. Aqueles homens que estavam lá desclassificados foram os principais do exército do rei Davi. E eles começaram a ser afamados em todas as áreas. Olhe para esse irmão, ele precisa ouvir isso. Diga assim: não é você que vai conseguir pôr o teu nome como estrela brilhando no céu. É Deus que faz isso. Porque a palavra do Senhor diz assim: eu te exaltarei porque conheceu o meu nome. Deus está trabalhando. Diga para 2, 3 pessoas aí, diga: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Aleluia. Eles saíram de lá e foram os melhores campeões. Pessoas que não acreditavam neles, quando eles passavam, diziam: eu jamais pensei que ele chegaria a esta posição. Eu jamais pensei que ele conseguiria estar participando dos principais do trono, do palácio, do reino. São resultados por causa da decisão que é embasada na fé e na obediência da palavra de Deus. Enquanto nós estivermos embasando as nossas decisões e as nossas escolhas
Aleluia! Na fé e na palavra, nós vamos possuir vitórias, nós vamos vencer batalhas. O que vai causar sobre a nossa vida serão resultados positivos, espirituais, sentimentais, familiares, financeiros, na saúde, no ministério, em todas as áreas da vida. Vale a pena crer, vale a pena obedecer, vale a pena firmar a nossa casa na rocha, porque os resultados serão agradáveis. Davi, enquanto continuou com escolhas embasadas na palavra e na obediência, ele não perdeu batalha, ele enfrentou gigantes, ele enfrentou nações que as pessoas diziam: é impossível o exército vencer, mas eles venciam, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Aleluia! Deus está respondendo pessoas aqui que têm cobrado Deus, que está em casa e tem cobrado Deus. Deus está te respondendo que enquanto as tuas decisões e as tuas atitudes forem tomadas, embasadas na fé e na palavra de obediência, Ele tem compromisso com você, e você será vencedor na cidade ou no campo, você será vencedor ao entrar e ao sair, não será confundido e envergonhado, e os teus inimigos serão vencidos. Mas é enquanto você estiver tomando as tuas decisões embasadas na fé e na obediência. Amém? Amém? Davi foi escolhido de Deus. Você foi escolhido de Deus. Agora entenda uma coisa, meus irmãos. O que eu quero que começar a palavra é 2 Samuel capítulo 11, verso 2 em diante. Você pode ler em casa se você quiser. 2 Samuel capítulo 11, verso 2 em diante. A história que nos conta ali começa da seguinte maneira: e chegado o tempo dos reis saírem para a guerra, Davi chamou a Joabe e mandou ele para guerrear. Aleluia. A palavra, nós estávamos vendo cenas no telão. Eu quero que você continue imaginando isso. A Bíblia diz que em tempo dos reis saírem para a guerra, olhe para o irmão e diga assim: mas Davi fez uma escolha. Diga assim para o irmão: escolhas estão propostas a nós todos os dias. Todos os dias. Você está tendo uma escolha de prestar atenção na palavra ou não. Agora, tem uma escolha proposta a você, de guardar essa palavra no teu coração ou não. Escolhas estão sendo propostas a nós todos os dias, desde que abrimos os nossos olhos, até que nós venhamos fechar os nossos olhos no final do dia. Há escolhas. Quem está entendendo, diga amém. E Davi fez uma escolha. A escolha que Davi fez, ele tomou uma decisão. Ele ficou em casa. Quantas pessoas estão tomando a decisão, cristãos estão tendo anemia espiritual, mas tomaram a escolha de ficar em casa. Quem pode mudar isso? Ninguém. É a própria pessoa. Davi tomou essa escolha de ficar em casa. Ele não poderia ter escolhido ir para a guerra, como todos os reis escolheram, hein, irmã Inês? Poderia. Ele não poderia ter repetido o que ele repetiu vários anos anteriores.
era chegado o tempo dos reis saírem para a guerra. Ele sabia que naquele tempo as batalhas seriam decisivas e ele precisava obedecer aquilo que veio de gerações a gerações. Mas ele fez uma escolha e tomou uma decisão, e ele ficou em casa. Ele estava, não sei, talvez, cansado, porque ele já tinha ganhado muitas batalhas, porque ele já tinha enfrentado muitas guerras, e porque ele havia treinado bem os seus súditos, aqueles que não valiam nada, aqueles que eram rejeitados. Hoje eram homens de confiança, homens que eram capazes de vencer a guerra sozinhos. Davi foi usado para que aqueles homens retomassem a identidade. Talvez ele estava cansado, eu não sei, e resolveu descansar, enquanto os outros saíram para a guerra. Quantas pessoas que tomam essa decisão? Nós estamos em conflito com o inferno todos os dias. A batalha espiritual que nós travamos é muito forte, e nós não podemos ver. São no âmbito espiritual. E quantas pessoas que tomaram a decisão: agora eu não vou fazer mais nada, agora o que depender de mim já foi feito. Se ela quiser, se ele quiser ser abençoado, faça por onde, porque eu já estou cansado. Deus está falando com pessoas aqui que talvez estejam pensando ou pensar essa semana ou esse mês. Deus está falando com pessoas em casa que estão paradas, porque se cansaram de ser decepcionados. Davi foi decepcionado por uma pessoa que ele ajudou, que ele construiu, que ele esteve presente, por uma pessoa que ele venceu a batalha impossível de ser vencida. Ele foi traído, essa pessoa o perseguiu. Você foi traído, e talvez o teu sentimento seja esse. Você está cansado, e por isso você está dizendo: eu já fiz a minha parte. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui que estão pensando: eu estou cansado de lutar pela minha família, eu estou cansado de lutar por esse homem, eu estou cansado de lutar por esse filho ingrato, eu estou cansado de lutar por esse pai que não entende, por essa mãe que não compreende, eu estou cansado de lutar. E Deus está falando para te dar uma oportunidade, porque dependendo da decisão, mais frustrado ainda pode se tornar as situações. Davi, não sei, ele estava cansado e resolveu ficar enquanto outros lutavam, enquanto outros iam para a guerra. Davi ficou em casa, deitado. A Bíblia diz, você vai ler em casa, ele estava deitado. E quando ele cansava de ficar deitado, ele levantava e ia para o terraço do palácio, ou para a varanda, ou tem vários nomes, você escolhe o nome que você quiser. Davi ia para aquele lugar porque a brisa lá era gostosa, era fresquinha, aquilo estava lhe agradando, que ele tomou uma decisão: não vou para a guerra, chega, eu também tenho que ter os meus momentos. Quando ele não estava na cama, ele ia para o terraço. Isso se chama o que? Ociosidade. Tem outras palavras também, né? Mas ele estava ocioso. Olhe para o irmão e diga assim, ó:
ociosidade é uma porta aberta, porque mente desocupada, diga assim, é a oficina do cramunhão. Tem esse ditado ou não tem? Mente desocupada é a oficina do diabo. Olhe para esse irmão e diga assim, vá se ocupar. Amém, irmão? Davi estava ocioso. Ele tomou aquela decisão. Mas a decisão dele ficar em casa era firmada na fé e na obediência, meus irmãos? O que vocês acham? Era firmada na fé e na obediência? Sim ou não? Não. Porque todos os reis saíam à guerra naquele tempo. E Davi tomou a decisão que não estava firmada na fé. Davi tomou a decisão que não estava firmado na obediência. E quando ele tomou essa decisão, quando ele tomou essa decisão errada, ele, diga assim, ele, diga mais forte, ele resolveu gerar dificuldades a ele próprio. Amém? Então nós podemos entender que se nós não tomamos decisões alicerçadas na fé e na obediência da palavra de Deus, nós escolhemos gerar dificuldades a nós mesmos. E aí as pessoas ficam culpando o diabo. O diabo, o diabo. Quando ele próprio é responsável. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo. Porque o diabo já foi vencido lá na cruz do Calvário. O diabo já foi vencido por Jesus Cristo. E ele disse assim: eu vos dou poder para dominar o mal. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Pessoas querem conhecer o seu maior inimigo, olha no espelho. Somos nós mesmos, porque o poder de decisão está em nossas mãos. Eu sou casado com a Virgínia, mas eu não posso tomar decisões por ela. Ela não pode tomar decisões por mim, porque nós temos livre-arbítrio. Eu estou falando aquilo que Deus colocou para ser falado. E quando nós geramos, através das nossas decisões, sem serem basadas na fé e na obediência, causamos dificuldades e resultados estrondosos para a nossa vida, aí nós começamos a procurar um culpado. Aí nós começamos a procurar pessoas que são culpadas pelas tragédias que acontecem. Entenda isso, meu irmão. O culpado é o pastor Edson. O culpado é a diaconisa, a irmã Inês. Não, o culpado de eu estar dessa maneira é meu pai. O culpado de eu estar dessa maneira é minha mãe. O culpado de eu estar dessa maneira é meu chefe. O culpado de eu estar dessa maneira é aquele homem que se dizia de Deus e me enganou, ficou me devendo. Procuramos culpados, porque é mais fácil. Porque a Bíblia diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Davi tomou essa decisão. E ele estava ocioso, decepcionado, cansado. Até dizendo: eu preparei os camaradas e eles são excelentes sem a minha presença. Mas o que estava em jogo ali não era a excelência, era a decisão. A decisão embasada na fé e a decisão embasada na obediência. Ele escolheu gerar dificuldades a ele próprio. Entenda, meu irmão, é isso que fazemos quando não realizamos o tomarmos posse da proposta que Deus nos fez. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ela assim: você não está aqui por acaso. Eu não sei por que eu estou aqui. Deus sabe. Porque Deus tem planos sobre a tua vida. Entre muitos, Deus escolheu você. Deus confia em você. Aleluia. Pastor, mas eu sou desse jeito, desse outro jeito, as pessoas, e não interessa, meu irmão. Se Deus te escolheu, foi para a vitória. Eu tenho que jejuar muito, eu tenho que orar muito, eu tenho que ir para o monte e passar a noite. Não. O que vai gerar resultado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? A escolha embasada na fé e na obediência da palavra de Deus. Porque ele diz assim: Josué, se você praticar tudo o que está escrito neste livro, aleluia, esta palavra, o que diz? Fala, esta palavra vai prosperar o teu caminho. Aleluia. Oh Deus tremendo. Esta palavra vai prosperar o teu caminho. Entenda, irmão. Veja a cena, Davi levantando da cama. Um pouquinho antes, veja a cena, Joabe saindo com os exércitos enfileirados, os valentes de Davi indo para a guerra. E talvez Davi levantou da cama e foi lá no terraço e olhou o exército pelas costas indo para a guerra. E ele voltou a deitar e falou: só vou esperar as boas notícias. De repente Davi levanta novamente, porque está calor dentro do quarto. Ele diz: vou pegar uma brisa mansa lá no terraço. Ocioso, já tinha comido um monte de coisa. O que eu vou fazer agora? Minhas costas estão doendo de ficar deitado. Então eu vou colocar uma cadeira de balanço lá no terraço e eu vou aproveitar, porque a minha parte eu já fiz. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim: escolhas erradas mudam o cenário para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Escolhas erradas mudam o cenário. O Senhor diz assim, que Ele te escolheu por cabeça e não por cauda. O Senhor diz assim, que te escolheu para a vitória e não para a derrota. O Senhor te escolheu para a honra e não para a vergonha. O Senhor te escolheu para você emprestar e dar e não tomar emprestado. Aleluia. Davi escolheu não ir para a guerra. Davi escolheu não guerrear. E nesse momento,
começou a mudar o cenário que vinha de Raabe até aquele momento. Qual é o cenário que vinha de Raabe até aquele momento? Vitórias em cima de vitórias, alegrias em cima de alegrias, construção em cima de construção, prosperidade em cima de prosperidade, amém? Milagres em cima de milagres. O cenário foi esse. Mas a partir do momento em que Davi tomou essa decisão, fez essa escolha, teve essa atitude, que não estava embasada na fé e na obediência, o cenário começou a mudar. Olhe para o teu irmão e diga assim: escolhas geram resultados. Aleluia. Escolhas geram resultados. Ocioso, tomando a brisa no vento, de repente ele olha e ele vê uma mulher muito linda tomando banho, também no terraço, com a janela aberta. Talvez ela nem imaginava que o rei estivesse ali, porque todos saíram para a guerra, o seu marido saiu para a guerra. Aí ela pensou: vou tomar um banho bem gostoso. Mas Davi estava no lugar errado, na hora errada, tomando decisões erradas. E Davi se agradou daquela mulher. Olhe para o irmão e diga assim: um abismo chama outro abismo. Essa palavra é muito forte, irmãos. Um abismo chama outro abismo. Uma decisão errada chama outra decisão errada. Deus quer converter teu coração, meu irmão. Deus te ama, Deus tem misericórdia de você. Aí Davi falou assim: todos na guerra, eu sozinho. Uma mulher bonita dessa chamou alguém e falou: quem é? Ah, essa mulher é fulana de tal, Betseba, mulher do teu servo, aquele fiel Urias, que foi para a guerra. Ele disse: traga ela aqui. Um abismo chama outro abismo. Lá em casa, o que aconteceu? Ele se deitou com ela. Ela engravidou. O que fazer agora? Traga Urias. Diga assim: um abismo chama outro abismo. Diga assim: uma escolha errada chama outra escolha errada. Aí ele diz: chama Urias, traga Urias. Fez proposta para Urias. Urias falou: não, meu senhor, todo mundo em guerra, eu não vou ficar na minha casa no bem bom, senão o Senhor não terá misericórdia da minha vida. Entenda, meu irmão. Aí Davi falou para o camarada: ó, leva para a guerra, estou mandando essa carta, entrega para Joabe, para que seja feito o que está escrito aqui: uma escolha chama outra escolha errada.
Aí, meu irmão, o que aconteceu? Urias foi morto. E Davi falou assim: agora não há mais o que impeça. Trouxe a mulher para morar com ele. Deus tem misericórdia do que ele escolhe. Por isso que ele usa profetas para falar. E nessa noite Deus deu essa palavra, e eu como profeta estou entregando a você que está aqui na igreja e você que está em casa, que tomou a decisão porque estava cansado, está pensando em tomar a decisão porque está cansado, porque foi decepcionado. Uma escolha errada gera resultados e não resultados agradáveis, a cena muda. O Senhor fala para dizer a você que tantos foram os milagres que Ele realizou desde o momento que Ele te escolheu. Você estava no lamaçal, você estava no mais profundo pecado, a tua família estava destruída. Aí Deus te escolheu, te tirou de lá, você foi construído, se tornou uma bênção, teus filhos são uma bênção, teu esposo foi transformado, libertado. Mas agora você, porque foi decepcionado, resolveu tomar a decisão não embasada na fé ou na palavra, dizendo: eu sei o meu caminho e eu vou escolher o meu caminho, e parece bom esses caminhos aos teus olhos, mas o Senhor está dizendo: volta no lugar onde você parou, porque eu tenho misericórdia da tua vida, por isso eu tenho te dado essa palavra. Deus trouxe Natã, aleluia, e Deus falou com Davi através de Natã, e o próprio Davi deu a sua sentença. Porque ele era um homem escolhido por Deus e um homem segundo o coração de Deus. Mas homens segundo o coração de Deus e escolhidos por Deus, muitas vezes eles tomam as suas decisões que não estão embasadas na palavra, ou não estão embasadas na fé, e sim embasadas no que ele acha, no que ele pensa e no que ele tem vontade. Porque ele pensa que já fez a sua parte e que ele é bom. Foi o que aconteceu com Davi. Mas Deus teve misericórdia, e Deus está tendo misericórdia da nossa vida, e está dizendo para nós, aleluia, há condições de vocês serem perdoados. Mas os resultados serão consequência da decisão que você tomou. Aleluia. O perdão está presente. Olhe para o irmão e diga assim: mas ninguém muda resultados de escolhas. Diga assim: ninguém muda resultado de escolhas. Porque tudo que você plantar, tudo que nós plantarmos, tudo que nós plantarmos, nós colhemos. Se plantamos tomate, vamos colher morango. Se plantamos morango, vamos colher pocã. Se plantamos pocã, vamos colher melancia? Não. Resultados não são mudados, mas o perdão é manifestado sobre a nossa vida. Natã falou: Davi, você está perdoado. O Senhor te perdoou. O Senhor achou graça em ti, pela tua sinceridade de coração e pelo arrependimento, porque Davi fala mais para frente: eu pequei contra o Senhor. Aleluia. Mas o cenário mudou, meu irmão. Começou a vir tragédias através daquela escolha. Qual foi a primeira tragédia? Morreu o filho que ele gerou
no abismo, chamando outro abismo. Na decisão errada, chamando outra decisão errada. O filho morreu. Causou alegria ao coração de Davi isso, meu irmão? A Bíblia diz que ele chorou amargamente, que ele rasgou as suas roupas, que ele gritava de dor. Mudou o cenário do filme, irmãos. Já não é mais só vitória. Agora são tragédias. Entenda. Vamos pegar algumas só, porque senão a gente pode ficar a noite inteira meditando. Morreu o filho. Segunda tragédia. Seus filhos eram todos lindos, bonitos. Ele tinha uma filha chamada Tamar, princesinha, palmeirinha. Tamar significa palmeirinha, princesa do deserto. E ele tinha um filho chamado Aminon, um cara muito culto, um cara muito 10, um cara que poderia assumir o trono. E ele se apaixonou pela irmã. E ele resolveu forçar a irmã a deitar-se com ele, iludindo-a. Ele violentou a irmã. Olha que tragédia, irmãos. Dentro da família. Davi sofreu com isso. E ele falou: e agora? O que eu vou fazer? Tamar é minha filha, Aminon é meu filho. Absalão chegou e falou: pai, você não vai tomar uma posição? Pai, isso não pode acontecer dentro de casa. Calma, Absalão. O tempo vai resolvendo as coisas? Não. A decisão de dizer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, só causa tragédia. Tem pessoas que estão em casa dizendo, deixa as coisas acontecerem. Aí ela usa a desculpa, eu estou nas mãos de Deus. Não, meu irmão. O teu futuro é decisão tua. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Aí Absalão se revolta. E o que ele faz? Ele mata o seu próprio irmão. Ele mata Aminon. Como se sentiu o rei? Como se sentiu Davi, o escolhido de Deus, o homem que foi perdoado? Aí Absalão matou alguém da linhagem real, precisava ser morto. Escolhas erradas geram escolhas erradas. Um abismo chama outro abismo, e a pessoa vai cada vez mais se afundando. Meu irmão, esta é a proposta do inferno para nós, jovens. Esta é a proposta do inferno, homem de Deus, mulher de Deus. Esta é a proposta do inferno para nós, que nós venhamos se amaranhar cada vez mais e tomarmos decisões cada vez mais distantes da fé e distantes da obediência. Porque aí ele não vai conseguir parar só você. Entenda isso, meu irmão. O diabo não quer parar só o pastor Edson. O diabo quer parar a minha geração. Porque através da minha geração, coisas grandes podem acontecer no município, no estado ou no mundo. Porque essa é a promessa de Deus. Aí de repente Absalão foge, sai assim com a bênção do pai para outro lugar.
é aconselhado pelo tio, se enche de ódio contra o pai, ele planeja a destruição do pai. Ele pede para voltar ao palácio com misericórdia. E Davi toma outra decisão, deixa vir. Só que Absalão, quando os príncipes das tribos chegavam para se aconselhar com o rei, ele já estava na entrada, e ele dizia assim: o rei não pode te receber, mas eu mesmo vou resolvendo as tuas situações, pois eu tenho pedido a Deus sabedoria para ser juiz entre vocês. Hein, pastor Daniel? E ele começou a ganhar o coração dos príncipes. Decisões abriram portais do inferno para que toda a família fosse dominada. Aquilo que era para ser bênção se transformou em maldição. Entenda isso, meu irmão, quando nós tomamos as nossas decisões que não estão embasadas na fé e na obediência, aquilo que é para ser bênção se transforma em maldição. É muito forte, já estou encerrando. Aí Absalão, com o coração dos príncipes, resolveu dar um golpe de estado em seu pai. E mais uma vez o seu pai disse: filho, vai com Deus. Porque ele pediu para o pai: deixa eu ir, leia lá, não dá para a gente entrar nos pormenores. E o pai abençoou e foi. Diga para o irmão que está do teu lado, diga assim: ó, quando nós tomamos as decisões que não estão embasadas na fé e na obediência da palavra, a nossa visão, ela vai se fechando, vai criando escamas, e nós não conseguimos enxergar o óbvio na nossa frente. Meu Deus do céu. Davi falou: vai. E quando ele foi, ele chegou lá e disse: olha, quando as buzinas tocarem, eu quero que todos vocês levantem-se e declarem que eu sou o rei em Hebrom. Levantou dividindo a nação, levantou homens a favor dele, para ir contra o seu pai. E aí por diante, meus irmãos, ele deu o golpe de estado, tirou o seu pai do trono. Davi teve que fugir mais uma vez. Israel caiu na miséria. Aí Davi teve que voltar a lutar, porque a escolha que Deus tinha feito sobre a vida dele é para que ele não desistisse das batalhas. Ele teve que voltar a lutar, com o coração ferido, com as tragédias constantes. Ele teve que levantar o exército para lutar contra o seu próprio filho. E infelizmente o seu filho foi morto. Infelizmente ele se prendeu com o cabelão nos galhos de árvore e alguém chegou e o feriu de morte. Tragédias. Davi gritou, chorou, tomou algumas outras decisões naquele momento. Reassumiu o trono. Teve algumas outras vitórias, algumas outras batalhas vencidas, até que Salomão assumiu o trono. E nós vemos a consequência de Salomão no trono, enquanto ele tomava decisões embasadas na palavra, ele era honrado e abençoado por Deus. Mas quando ele começou a tomar decisões que não estavam embasadas na palavra e na fé,
as coisas começaram a acontecer num cenário diferente. Para Salomão também. Entenda, meu irmão, se coloque em pé. Deus te escolheu para a guerra. Diga assim, ó, Deus me escolheu para a guerra. Diga, Deus me escolheu para a guerra. Diga mais forte, Deus me escolheu para a guerra. Olhe para esse irmão e diga assim, ó, Deus te escolheu para a guerra. Deus te escolheu para a guerra. Então nesse momento você teria que estar na guerra, com os seus joelhos dobrados, na guerra para a tua família se achegar na presença de Deus. Mas Deus está falando com pessoas cansadas, e isso faz com que você seja dominado pelas suas emoções. Davi foi dominado pelas suas emoções. Ele olhou a mulher, os seus olhos mostraram algo, o coração, a emoção bateu forte, e ele tomou decisões embasadas na emoção. Diga assim, ó, tomar decisões. Diga assim, ó, tomar decisões embasadas na fé e na palavra não são com emoções. Espera aí, pastor, que é isso? Emoção faz a pessoa fazer aviãozinho, Adilson. Faz a pessoa chorar aqui na frente, faz a pessoa fazer voto, faz a pessoa dançar, cair. Isso é emoção. Na emoção ela dá até o carro. Por isso que decisões não devem ser tomadas através de emoções. Decisões têm que ser tomadas na razão, na palavra. Entenda isso, meu irmão. Deus nos orienta. Andeis em espírito. Espírito não é emoção. Alma é emoção. Espírito é razão. Ele sabe de onde veio, ele sabe o que quer, e ele sabe para onde vai. E sabe o que tem que fazer para chegar lá. Entenda, meu irmão, na razão. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, entenda, o terraço, a varanda, ou o que você quiser colocar de nome, é bom. A brisa bate no rosto, a visão de lá é mais ampla, deixa o cara mais para cima. A visão de lá é orgulhoso, a visão de lá é, olha tudo que eu construí. A visão do terraço, ela é mais ampla, mas toma cuidado, porque é um lugar propício para o inimigo nos propor coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas são para a nossa tragédia. Parecem boas aos nossos olhos, mas são para a nossa tragédia. Entenda, ilusão para nos trazer o abismo, nos tirando a visão dos céus. Dá um conselho para esse irmão, diga assim, ó, não deixe nada e nem ninguém tirar a tua visão dos céus. Camarada disse assim, ó, elevo os meus olhos para os montes, de onde o meu socorro virá? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Quem que falou isso? Davi. Não deixe que nada tire a tua visão dos céus, e o poder de decisão e escolha, o
Poder de decisão e escolha gere vida sobre a tua vida, não tragédia. Porque você vai dizer: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, todo momento, aleluia. Por isso eu te aconselho hoje, saia da varanda, saia do terraço, saia da ociosidade, saia da tua casa, volte ao templo. Hoje nós tivemos 2 cultos maravilhosos aqui, sem colocar ninguém em risco, porque a glória do Senhor está presente neste lugar. Saia da ociosidade, saia do terraço, vem para a guerra. Vem para a guerra, aleluia, e nós vamos vencer as batalhas, e estas vitórias nos trarão alegria, não só a nós, mas a outras pessoas, e não só a outras pessoas, mas as nossas gerações. A palavra diz assim: você verá o filho dos teus filhos, e a paz estará sobre os muros da tua casa. Não, pastor, não é sobre os muros da tua casa, é sobre os muros de Israel. Quem é Israel de Deus aí? Diz amém. O que é Israel de Deus? O escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus. Nós somos a Israel de Deus. A paz haverá sobre a nossa casa. Se nós escolhermos sair da varanda, do terraço, e irmos para a guerra. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Primeiro, diga assim, primeiro. Diga assim, primeiro, o futuro é um resultado. O que escolhemos hoje, o que decidimos hoje, refletirá no nosso amanhã. Por isso, escolha Deus, escolha a fé, escolha a palavra, escolha os céus, escolha a guerra. Quantas pessoas hoje estão adquirindo só tragédias, por ter escolhido não lutar, não guerrear, e o pior, ainda tenta matar aqueles que estão na guerra, ainda tenta matar aqueles que estão guerreando. E isso é por não entender que a colheita dessas escolhas erradas são tragédias. Entenda, meu irmão, aleluia. Aí o Espírito Santo pergunta, para encerrarmos: em que você está se ocupando nesse momento? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: em que você está se ocupando nesse momento? Se você conseguir perguntar para outra pessoa, pergunta: em que você está se ocupando neste momento? Em que você está se ocupando neste momento? Entenda, meu irmão, aleluia, em que Deus lhe propôs lutar as guerras. Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está jejuando? Você está ministrando palavras de vitória? Ou você está cansado, decepcionado, e disse: agora chega, eu já fiz a minha parte, agora eu vou tocar a minha vida? Eu digo, decepções temos todos os dias, mas eu não vou tocar a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus a minha casa não cai, porque está firmada na fé e na obediência. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu outro lado, mas eu não vou ser atingido.
Somente com os meus olhos eu olharei e verei a recompensa dos ímpios. Quem são os ímpios? Quem conhece a palavra e não toma decisões embasadas na fé e na obediência. Esses são ímpios. Aqueles que não têm Jesus são criaturas que podem ser transformados em filhos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que se alguém fizer um desviado voltar para o seu caminho, um monte de brasas está aceso sobre a sua cabeça. Os seus pecados serão perdoados e mais da metade dos pecados da congregação. Meu Deus, foi o que aconteceu com Natã, porque Davi estava desviado, mas Deus teve misericórdia e ele voltou. Mas os resultados de tragédias foram colhidos, mas ele morreu glorificando ao Senhor e dizendo: a minha vida está nas mãos do Deus que eu temo, que eu sirvo. Eu errei, voltei, Ele me recebeu e eu vou estar descansando nos seus braços, porque eu venci a guerra. Aleluia! Foram muitas batalhas de vitória e muitas batalhas perdidas, mas agora eu venci a guerra, porque Ele esteve comigo. Entenda isso, meu irmão, entenda isso. A decisão é tua. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Se você quiser se reconciliar, faça isso. Se você quiser aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, faça isso. Se você quiser recomeçar, faça isso. Enquanto nós adoramos e oramos, o pastor Adilson vai vir aqui na frente, que ele vai orar depois pela família, pelo município, pelo estado, e vai nos abençoar encerrando o nosso culto maravilhoso. Mas eu quero que você ouça essa canção, adore a Deus com essa canção. Apague a luz, Giovanni, para que essa pessoa possa fechar os olhos e sentir Deus neste lugar. Se você quiser reconciliar e vir aqui na frente, você pode fazer isso. Se você quiser aceitar Jesus, você pode vir e fazer isso. Se você quiser ficar no banco, você pode ficar. Mas deixa o Espírito Santo agir na tua vida agora. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar ao seu lado. Andar do seu lado. Senhor, Senhor, desde o ventre da minha mãe, oh, aleluia, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado. se vivo obediente. Se vivo obediente. Diga assim, mas todo dia. Mas todo dia o pecado vem. Ele vem, me chama. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Aleluia. Me chama. A escolha é tua. Todo dia vem as tentações.